então, que o picolinato de cromo queima gordura e acelera a perda de peso? Já é a nossa primeira pergunta. Diga, Paulinha. É verdade. É verdade. Como assim uma coisa tão bacana e a gente falando tão pouco disso? É verdade. O que acontece? O picolinato, o cromo em si, o picolinato, como ele é melhor absorvido, ele regulariza o metabolismo do carboidrato. Então, aonde eu tenho carboidrato? O que é o carboidrato, na verdade? São várias glicoses que junta, de uma forma mais leiga, explicando a composição do carboidrato. Tá. O cromo, ele obriga esse carboidrato a entrar na célula e ser utilizado como forma de energia. Por quê? Se eu tenho carboidrato, glicose, né, vinda desse carboidrato no meu organismo, eu estimulo a produção de insulina. E se eu não gasto essa insulina, ela não vai excretar e eliminar. Não, ela vai virar gordura. Ela vira gordura. Então, o que acontece? Quando eu consumo cromo, picolinato de cromo, eu regulo esse excesso, eu faço com que esse excesso de carboidrato que você consumiu, obrigatoriamente entre na sua célula para que ele se torne energia e não gordura. Ele dá um empurrãozinho. Que você não gaste tudo isso. Veio um excesso, deu um pico ali. Exato. De insulina. E aí esse picolinato ajuda, então, a botar tudo pra dentro da célula. Uma hora ou outra você vai gastar em forma de energia. Ele não deixa acumular como gordura. Não, porque dentro da nossa célula, a gente tem a mitocôndria que faz a respiração celular. O que o picolinato de cromo faz? Ele pega esse carboidrato, dá direto pra mitocôndria e você acaba até utilizando ele pra respiração, pra andar, não necessariamente na atividade física. Entendi. Porém, se você faz, você triplica o efeito dele e aí você tem uma queima muito maior. Fazer atividade física. Daqui a pouquinho. Vamos para a próxima pergunta, que a gente já entendeu que o negócio é bacana. É verdade, então, que a substância ameniza a vontade de comer carboidratos em geral? Então, por exemplo, ai, que vontade de aquele prato de macarrão ou, né, aquele brigadeiro doce. É verdade? É verdade. São várias boas notícias aqui, né? Então, o que acontece? O nosso cérebro, ele precisa de glicose para desenvolver, para funcionar, enfim. Se não tem glicose no nosso cérebro, ele acaba paralisando e você não consegue desenvolver nem mesmo raciocínios. Tá. Quando você tem a presença de muito açúcar e muita insulina, o cérebro adora. Sim. Né? Aliás, mexe com vários fatores hormonais, enfim. E aí se torna uma substância viciosa, porque você quer o tempo todo comer açúcar, porque o cérebro está gostando daquilo, porque é o alimento dele. Entendi. Né? O cérebro, ele precisa de 80% praticamente de açúcar para funcionar. Então, normalmente são de 20 a 24 gramas de glicose para o cérebro funcionar. Por isso se diz, então, que esse vício no açúcar e no doce se assemelha a um vício de cocaína, de drogas. Sim, porque ele é estimulante. O corpo pede aquilo, né? Quero mais, essa é a ideia. E aí o que acontece? Quando você consome o picolinato de cromo, durante a circulação, enfim, ele está presente. Então, como ele não está uma substância em excesso, ele não fica viciando o teu cérebro a querer cada vez mais. E aí, com isso, você fica com uma situação mais tranquila com relação àquele vício de carboidrato e você começa a querer menos doce. Vamos supor, hoje eu tô em casa tranquila, eu preciso sair para comer um chocolate. Tem gente que sai para comprar. Sim, seja a hora que for. Você já não vai mais fazer isso. Hoje eu tô aqui, passei na padaria ali, eu quero comprar um doce. Não dá, porque ele controla essa substância prazerosa que é do... É verdade que ele ajuda a manter os níveis normais de açúcar no sangue. Então, além de tudo isso, tirar a vontade de tirar do doce, não sei o que lá, da energia, que emagrece, acelera o metabolismo, blá, blá, blá. Vou comer um brigadeiro, quero muito, preciso. Sabe aquela ideia? Preciso agora de um brigadeiro. Tá. Se tomar antes o picolinato, ele ajuda a não dar o pico? Aí a gente entra nos segredinhos da nutrição. Segredinho. Que a gente fala só para o paciente, mas eu vou falar aqui também. Conta aqui, Paulinha. Ajuda, é uma estratégia de eliminar o excesso para ele não ser absorvido. Então, realmente, você utilizar o que precisa e eliminar aquilo que não precisa. Por quê? Para diabético é essencial o picolinato de cromo. E às vezes o diabético não consegue toda hora ficar tomando cromo. Então, um dos derivados onde a gente tem na alimentação
são nos cereais integrais, principalmente no farelo de aveia. Farelo, tá. Farelo de aveia tem uma composição muito rica de cromo e você consegue melhorar a questão de ansiedade, quem tem problema de pico de glicose também. Às vezes você não tem o diabetes, mas tem muita gente que fala, nossa, eu tô com hipoglicemia. Por quê? Às vezes você não tem os receptores certos para absorver aquele carboidrato. Então, o cromo faz toda essa função. Então, antes de um belo prato de massa ou mesmo de um brigadeiro... Pode tomar. Tipo uma cápsula de picolinato. Assim, nada faz milagre, né? Senão o preço dele vai aumentar demais, vocês vão me matar. Vai ser, né? Mas assim, toma uma cápsula. Mas você consegue amenizar, sim. Principalmente para quem é preocupado com a estética, tá sempre treinando, enfim... Se priva de muitas coisas, né? Às vezes você olha para aquele corpo e fala, nossa, como você conseguiu ficar assim? Ela se priva, né? Ele se priva, mas também tem a oportunidade. Quando vai consumir, jacar, coloca ali. Faz o segredinho da nutrição. Agora deixa eu fazer um parênteses que eu me lembrei e me diga se é isso mesmo, tá? Nos Estados Unidos, quando a gente vai naquelas lojas de suplementos ou de, né, enfim, lá, tem outras coisas, muitas outras coisas que até já estão liberadas e aqui não estão, a melatonina é uma delas, não vamos entrar nessa... Ai, sonho. Nesta fase, neste momento, a gente já falou até uma vez sobre isso, mas entrando mais ou menos, o picolinato de cromo, ele faz parte, então, de alguns produtos que tem, naquelas sessões que eles falam de emagrecimento e tudo mais, ele pode ser aí uma peça-chave nesses comprimidos, porque eles têm vários que você fala, acelera o metabolismo, mas se tudo é aprovado e vendido, é porque eles não são perigosos. Na verdade, o picolinato, a gente tem a dosagem, normalmente a gente fala, tome 250 miligramas de vitamina C. O picolinato, ele é vendido como micrograma, então ele é menor do que a miligrama que normalmente a gente encontra. Então, o pouquinho dele já faz efeito. A gente trabalha numa dose de 50 a 300 microgramas. Existem pessoas que têm uma composição corporal diferente, então para cada pessoa é uma dose. Mas o excesso, como o excesso de cromo, o excesso de magnésio, zinco, qualquer mineral, ele se torna tóxico. Por quê? Todo o nosso filtro acontece no fígado e no rim. Então, se você consome qualquer alimento em excesso, substância concentrada, você pode danificar esses órgãos, mas tem que ser uma dosagem muito grande. Então, dentro, claro, do que você está dando como orientação, é uma orientação segura. Sim. Vamos colocar mais uma perguntinha do público? Olha lá. Quem escreveu pra gente na tela? Um beijo pra Aline, obrigada. Mulheres grávidas podem usar? Qual a quantidade adequada? Beijo aqui. Mulheres grávidas podem usar? Tem alguma quantidade? Quem tá amamentando? E aí? Pode usar sim, tanto grávida quanto lactantes. A única coisa é que tudo que vai para você vai para o bebê. Então a dose é sempre prescrita pelo médico ou nutricionista. Nem pensar na farmácia comprar e começar a tomar. Não, nem pensar, porque você não tem que pensar só em você. Eu vou querer parar de comer doce porque eu sei que nessa fase a gente vira um dragãozinho, né? Dá uma estimulada, né? Então o que acontece? Você tem uma substância que consegue fazer esse controle para que você não coma muito. Porque, na verdade, assim, a gente fala em doce, Carol, mas é qualquer tipo de carboidrato. Eu também tô falando de um pão de queijo recheado, de um croissant, enfim. Daquela massa, que delícia, né? Exato. Qualquer tipo de carboidrato, mas as grávidas podem consumir, porém, não se automediquem.